ordem, por gentileza. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Neste momento, damos continuidade ao Seminário Internacional de Assistência Farmacêutica sobre o desafio do acesso a medicamentos nos sistemas públicos de saúde, com o painel cujo tema é Direito à Saúde e o Acesso a Medicamentos. Convidamos para coordenar esse painel o senhor Jurandir Frutuoso Silva, secretário executivo do CONAS. Convidamos para compor a mesa o senhor Augusto Guerra, superintendente de assistência farmacêutica do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Marcos Pestana, secretário de Estado de Saúde daquele Estado. Convidamos o doutor Rafael Goldbelli Francisco, procurador-geral do Estado do Mato Grosso do Sul e presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Convidamos para compor a mesa o doutor Jairo Bisol, promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, ANPASA. Com a palavra, o senhor Jurandir Frutuoso Silva, coordenador deste painel. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer a presença dos nossos 3 palestrantes, dizer que a mesa da manhã terminou um pouco tarde, terminou para 13h30, e que nós teremos agora mais uma mesa depois dessa. Ou seja, os senhores terão 20 minutos de fala, mais 5 para conclusões, e depois um debate de meia hora. O doutor Augusto, então, com a palavra. Bom, eu acho que ele está abrindo uma apresentação ali. Bom, já iniciando, gostaria de agradecer ao CONAS, parabenizar pelo evento. Acho que o evento é super oportuno e o tema mais do que relevante, né, para esse mesmo momento. Igualmente, parabenizar aqui a nossa companheira Lore, da nossa Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica, pelo esforço que tem feito em discutir esses assuntos com a gente aí Brasil afora, e toda a diretoria do CONAS, que inclusive recentemente tomou posse e já inaugura a gestão, pelo menos no nosso lado da assistência farmacêutica, trazendo uma discussão tão importante. Bom, está pronto ainda não, né? Eu procurei perguntar até para a Lore um pouco de como é que poderia ser essa fala, porque eu estou aqui representando o secretário Marcos Pestana, que teve compromissos junto ao governo do Estado e não pôde estar presente, já peço até desculpa por ele, e vou tentar me esforçar ao máximo para atender aquilo que é a expectativa do público. Mas, de fato, esse tema do direito, né, e o acesso ao medicamento é um tema que nós, gestores, estamos tendo que conviver cotidianamente, né, e o olhar que a gente, às vezes, sente sobre nós, que estamos na gestão, é um olhar que, muitas vezes, não corresponde à realidade da nossa vontade. Porque muitas vezes a população e os atores da sociedade civil olham para nós, gestores, principalmente nos estados que estamos encarregados de fazer a frente, junto ao programa de alto custo do Ministério, eles olham para nós como se nós não quiséssemos, né, ou não estivéssemos dispostos a organizar os serviços e atender as diversas demandas. Na realidade, nós gostaríamos, né, e em nome do secretário Marcos Pestana, eu falo isso com maior tranquilidade, porque a gente discute muito esse tema, a gente gostaria de estar atendendo a todas as demandas, né? Claro que todas as demandas que tenham racionalidade, porque eu costumo dar um exemplo assim, se a gente for transferir para o profissional de saúde, né, seja ele médico ou qualquer que seja o profissional, o direito de determinar aquilo que se gasta com o dinheiro público, né, eu acho que a gente vai ter uma certa inversão de valores, porque na realidade, nós, gestores públicos, representamos, de certa forma, ao aglomerar nos nossos serviços diversos profissionais de saúde, a ideia, o pensamento técnico-científico, o pensamento político daquilo que a sociedade espera realmente de ações nesse campo. Então,
de certa forma, essa versão, né, que a gente percebe, né, por parte da sociedade, de que nós, gestores, somos parciais em relação a essa questão por defendermos única e exclusivamente o orçamento público e essas dificuldades, ela não corresponde à realidade. Porque o nosso desejo era, sim, de fornecer tudo para todos, desde que se prove bom, principalmente considerando o contexto da saúde pública. Bom, acho que o pessoal está iniciando ali. Só mais um minutinho. Eu preparei essa fala, eu estou mesclando um pouco de conteúdo, talvez, técnico, acadêmico, com alguma coisa do que eu percebo, né, a minha percepção no dia a dia da gestão do programa estadual de medicamentos de alto custo e também dos outros programas de assistência farmacêutica que nós somos responsáveis. Vocês vão perceber que a gente faz uma breve discussão acadêmica sobre o que é acesso, né? A gente vive falando aí essa questão do acesso, mas o que é acesso? O que é acesso? Quando eu falo assim, vou viabilizar acesso, o que isso implica? Né? Implica em fazer o quê? Né? O acesso ele é composto por diversas dimensões, e ele tem sido muito estudado no mundo inteiro, porque por meio dele é que a gente pensa, né, que variáveis nós devemos atuar, mexer, né, para poder viabilizar a maior eficiência na perspectiva do cidadão. Então, pode passar. Está aqui comigo. Esse aqui. A gente tem como antecedentes, eu não vou repetir, isso aqui a plenária conhece bem, nós estamos nesse momento com uma ampla variedade, o sistema de saúde ele é muito inclusivo, né, ele tem espaço para todas as correntes, todas as tendências. Eu estava ontem num evento do Rio de Janeiro, foi muito interessante que a mesa era de direito sanitário. E na mesa de direito sanitário ontem estava a doutora Sueli Dalari, que é uma jurista, né, nessa área de saúde, publica muito, e outros juristas da Escola de Direito do Instituto de Medicina Social do Rio. E a discussão era do sujeito invisível para as políticas públicas. Eu fiquei ouvindo aquela discussão, e às vezes é bom a gente estar na plateia ouvindo, né? Quer dizer, o sujeito invisível, né? Como é que o direito percebe? Então você começa a perceber na realidade com essas discussões todas que o SUS comporta todo mundo, né? O SUS é o espaço de inclusão do Brasil. Então, quando a gente vê os antecedentes da nossa demanda, você vê aí que tem de tudo realmente. Estava lá na plenária um senhor discutindo muito propriamente, não estou questionando, né, a inclusão dos profissionais das terapias complementares. Por que o SUS só tem 1% dos médicos são homeopatas? Né? Então, assim, cabe tudo. Né? Vamos avançar um pouco. Eu costumo trazer essa charge, né, porque do lado de lá é agente, gestor, né, do lado de cá o médico diante do paciente, demandas que são identificadas individualmente e que para a gente lá, né, na frente do juiz, né, do Ministério Público, às vezes eu encaro as demandas do Ministério Público da mesma forma como eu encaro o juiz, eu tenho que responder com a maior segurança, com a maior propriedade, né, dentro do tempo, e na realidade a gente fica o tempo todo lembrando da algema, né, nós vamos ser penalizados, né, essa que é a verdade, né, na nossa gestão cotidiana. Mas o que nos falta? Por que o medicamento é o campeão das demandas judiciais? É porque nos falta alguma coisa, né, isso é uma conclusão óbvia. Sob a minha perspectiva, né, a perspectiva que a gente tem discutido lá em Minas, farmácia no SUS e definição do modelo de assistência farmacêutica. Eu estou fazendo quase uma cruzada nacional que nós precisamos definir o modelo de assistência farmacêutica do Brasil. A lei estatiza o setor farmacêutico de varejo. Porque se eu for eficiente ao cumprir a lei fala que cabe ao SUS a execução de ações. Se eu falo assim, cabe a você executar, não cabe a você transferir para o terceiro a execução. Você pode até subcontratar, mas ainda assim, né, com esse verbo, né, cabe ao SUS executar, né, com essa frase de ação, é complicado designar para outra pessoa esse papel. Né? Mas, no entanto, a gente tem, basicamente, para todo mundo que está nessa plenária, majoritariamente, o setor privado como modelo de assistência farmacêutica, que é o modelo americano, onde o cidadão tem dinheiro, vai lá na farmácia e compra. Né? Puramente privado. Para a maioria dos cidadãos que estão acima da linha da classe média, esse é o modelo que o Brasil adota. Recentemente, nós adotamos o modelo de cofinanciamento, que é um modelo que existe no mundo inteiro, né? Principalmente nos países de medicina socializada. E estamos convivendo com um terceiro modelo de organização de assistência farmacêutica, que ela é eminentemente estatal e pública, com todas as estruturas públicas. Então, a primeira coisa, sob o meu ponto de vista, é o seguinte: os modelos podem coexistir, mas o gestor deve definir o que ele fará. A ação pública tem que ter uma direcionalidade, até porque a política pública serve para exprimir ideologicamente aquilo que você pensa, mas serve principalmente para expressar para a sociedade as diretrizes e os rumos que você está conduzindo, né? Porque você está no papel de condução. Então, o modelo de financiamento
E o modelo de assistência farmacêutica do país precisa ter uma definição mais clara. Nós vamos continuar no modelo